Quando falamos de vilão, alguns torcem o nariz pensando que é mais um malvadinho para você odiar. Outros torcem o nariz porque é mais um malvadinho que vai ter toda a sua redenção e com isso vai ser o bonzinho. Para outros, é o personagem mais bem desenvolvido da trama, jogando escanteio todo qualquer mocinho, todo qualquer protagonista, porque o mais importante é a maldade imbuída, embutida em tudo aquilo. Quando falamos sobre vilão, na verdade, estamos falando sobre coerência. E esse é o maior ponto. Quer então entender como você pode construir um vilão que realmente vai ser adorado pelos seus jogadores, adorado pelos seus leitores, ou adorado em odiá-lo? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre vilões. No nosso episódio passado, de quarta-feira, falamos sobre os heróis, não dizendo quais são os tipos de heróis, os arquétipos de heróis, mas sim entender toda a filosofia por detrás da construção de um herói. Então, eu te pergunto, o que seria um verdadeiro herói? Já no caso agora, iremos falar sobre vilões. Os vilões, eles são mudados de acordo com a história, dependendo de qual é o ponto de vista que a própria sociedade vai construir. Quando falamos de vilões da antiguidade, era o malvado que gostaria de destruir a vida do nosso protagonista. Muitas vezes ele nem tinha como principal ambição algo maior, apenas deixar a vida do nosso antagonista, no caso, nosso protagonista, o inferno, seria a melhor coisa. Já com o tempo, ele foi virando cada vez mais megalomaníaco, querendo conquistar a cidade, o território, o país, o planeta, toda a existência. E agora nós falamos sobre vilões com diversas camadas. Então, a pergunta é, um vilão, ele precisa ser malvado, muito bem, obrigado? Ele precisa ser um bonzinho quebrado? Ele precisa de um final triste, de um início triste? Quais são os reais aspectos de um vilão? Então hoje nós iremos conversar para entender como a gente pode construir esse vilão e como esse vilão vai se desenvolver em todos os parâmetros, beleza? Então, para conversar um pouco mais sobre como construir um verdadeiro vilão. O primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês é algo que eu trouxe lá no comecinho do vídeo, que é a palavra coerência. O vilão é o personagem mais coerente da trama. Durante toda a trama, ele se mantém convicto da sua realidade. Obviamente, ele pode entender que no final exista o arco de redenção, porém, de uma forma geral, quando a gente fala sobre a coerência narrativa dentro de um personagem, ele se manter convicto com as suas próprias expectativas, os seus próprios modos de vida, o seu próprio ponto de vista. Então, o vilão não é um agente do caos. O vilão, ele é um personagem que ele é tão convicto com a sua coerência interna que isso vai mantendo ele dentro da mesma personalidade, dentro da mesma convivência, dentro da mesma coerência, dentro das mesmas propostas como personagem. Claro que, obviamente, você pode construir um personagem que a sua essência é caótica, que a sua coerência é caótica. E uma coisa que é interessante é que, da mesma forma que você não acorda de manhã querendo errar, ou você acorda de manhã falando, hoje eu acordei para ser um babaca. Acredito que sim, tenham pessoas que sejam assim. Porém, de uma forma geral, o ser humano normal, dentro de nenhuma anomalia no seu cérebro ou na sua questão sociocultural e comportamental, o ser humano, ele sempre busca a certeza, ele sempre busca ser aquilo que ele acredita ser. E o vilão, ele está tão convicto nessa certeza de que ele é o certo, de que ele faz o correto, de que ele está, sobretudo, certo dentro da sua própria existência, essa coerência inabalável o torna um vilão. Quando falamos de um herói, a partir das suas ações existe uma reação e o como ele entende essa reação, ele reage em cima disso. Já o vilão, ele não tem essa ideia porque como ele entende que o que ele está fazendo, que os fins justificam os meios, devido a todo esse resultado de entender-se e conhecer-se como um personagem, como um ser pensante, atuante em cima da problemática, ele vai agir e reagir com toda essa coerência. Ele sabe que quando você pega um vilão,
Ao adentrar, por exemplo, ele entra numa sala. Quando entra numa sala, você já consegue imaginar quais seriam as ações e as reações desse personagem devido a essa coerência. Significa que o vilão ele é previsível? Não. O vilão ele é constante. E dentro dessa constância, você possui um mínimo e um máximo. O mínimo dessa constância é a partir da interpretação que aquele personagem dá ao seu ponto de vista. Da mesma forma que ele tem ao máximo, que ele pega a mesma ideia e utiliza dessa introdução, ou dessa interpretação, de qual é o máximo que ele vai utilizar dentro dessa ideia. Então se percebe-se que a pessoa, não importa o local que ela estiver, ela precisa viver, todo mundo precisa viver dentro de uma paz. O que a pessoa considera como paz? Silêncio absoluto? Então, qualquer pessoa que fizer qualquer tipo de barulho será eliminada, porque isso é o estado de espírito paz que esse personagem define. Então não importa se a pessoa é A, B, C ou D, a coerência narrativa dele vai fazer com que ele faça sumir aquele som. Se ele diz que a paz na localidade consiste em uma união com a natureza, todo e qualquer ser vivo que não estiver minimamente confluindo com ela vai se confluir forçadamente, fundindo a criatura na planta, fundindo dois animais, absorvendo pela terra, queimando ele vivo e as cinzas serão adubo. Então o vilão ele tem tanto uma convicção tão forte na sua realidade, tão forte nas suas ideias como personagem, que você mantendo essa coisa constante, sem nenhum outro tipo de interpretação minimamente, apenas a linha de raciocínio de estou no ponto A e preciso chegar no ponto B, perfeito. E diversos vilões que a gente percebe dentro das diversas histórias, séries, temporais, eles trabalham com essa mesma constância. A determinação de um vilão para fazer a vida do personagem um inferno é impressionante. Queria eu ser tão determinado quanto a isso. Eu queria ter a determinação de diversos outros, como por exemplo o Darth Vader, que ele tem essa constância da autoflagelo emocional tão forte que ele consegue moldar muitas vezes algumas realidades, tanto palpável quanto impalpável. Queria eu ter essa determinação de manter-se na dor para que a minha força do lado negro se mantenha cada vez mais forte ou se mantenha num nível mais alto. Queria ter a determinação do Capitão Fantasma, que aparece em Hunter x Hunter, de não importa contra quem vamos enfrentar, se nós vamos atrás de descobrir quem fez tal mal para um integrante nosso, eu queria ter essa determinação. Porque da mesma forma que os vilões lutam, no caso, pelo menos aqui a Trupe Fantasma, ela faz de tudo para vingar a morte de um aliado, os mocinhos a mesma coisa. A diferença são seus modus operantes, porque a convicção da Trupe Fantasma é tão forte quanto não importa o que façam, vai ter algo em troca? Perfeito. E essa é a maior convicção. Outro aspecto interessante que a gente fala aqui sobre o aspecto vilanesco é a palavra controle. Quando falamos sobre heróis, ele entende os seus limites e percebe que ele precisa sacrificar alguma coisa para ter algo em troca. Já no caso, o vilão não. Ele tem tanta consciência da sua realidade, tanta consciência de como ele é e como ele precisa ser, que ele tem o controle total daquilo que precisa controlar. E se ele não tiver o poder para controlar, ele vai fazer de tudo para que com isso aconteça. O controle é interessante porque uma parte reativa do nosso corpo é se manter na segurança. Depois que a gente fala sobre a cadeia das prioridades, da pirâmide de Maslow, onde a primeira fala sobre as necessidades fisiológicas, o próximo é a segurança. E se um personagem precisa estar numa segurança total da sua realidade, onde qual é a minha segurança para viver bem? Qual é a minha segurança para seguir o meu futuro? Qual é a minha segurança para tal coisa? Então ele precisa ter o poder de conseguir controlar essa segurança. E como o fim justifica os meios, não importa o que ele vai fazer. Claro que isso pode nascer de um trauma, isso pode nascer de uma experiência negativa, pode simplesmente ter algo que está quebrado dentro dele. Todos os aspectos que a gente falou sobre traumas em alguns episódios passados também pode ser a causa raiz de um vilão. Porém, essas mesmas causas raiz vão ser as causas raízes dos heróis.
A diferença é como ele vai reagir com ele. Reagir em cima desse trauma, em cima dessa perspectiva negativa. Porque como o vilão precisa ter o controle da sua própria segurança, controle do seu próprio estado de ser, ele precisa estar sempre bem, sempre seguro, sempre feliz. E mesmo que exista uma ambição eterna de ir atrás de alguma coisa, essa segurança desse pertencimento permite que o vilão faça aquilo que ele faz. Então é interessante porque o estado vilanesco de um personagem é entender que o seu estado de espírito e as suas consciências e a sua coerência narrativa é o ponto mais importante do poder de existência aqui. O herói encontra o seu limite e tenta superar. O vilão, quando encontra o seu limite, ele tenta destruir esse limite. Porque para que haja uma superação dos seus limites, você precisa entender-se, precisa melhorar-se e precisa se esforçar para chegar e ultrapassar esse limite. Mas um vilão, devido a não querer sair desse estado de segurança, entender que ele é imutável, o importante é manter-se firme nas suas convicções, aquele limite precisa ser ultrapassado, não superado. Superar precisa de transformação, ultrapassar precisa de força. Vilão busca força. Mesmo em qualquer aspecto que você for trabalhar, ele não encontra o limite como algo a ser superado, mas sim ultrapassado. Outro ponto interessante é que quando falamos sobre herói, nós estamos falando sobre a responsabilidade. O vilão também possui uma responsabilidade, porém é aquela responsabilidade que a gente brinca de que, já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, então a culpa é sua. A responsabilidade do mundo é mudar. A responsabilidade do herói é mudar o mundo. A responsabilidade do vilão é fazer com que o mundo mude para adaptar-se a ele. De uma forma geral, a gente está brincando com a ideia estoica e epicurista. Não estou dizendo que todo estoico ele é um vilão, um herói, ou um epicurista todo é um vilão, um herói. Porém, se a gente levar para o extremo de qualquer um dos lados, podemos encontrar um vilão aí, porque o extremo muitas vezes leva a um estado de rebote tão forte que esses extremos vão se contrapondo até que o momento encontra-se o equilíbrio. Pais superprotetores vão gerar filhos que vão trabalhar com os seus respectivos netos com muita libertação. E essa libertação vai perceber que e no final das contas nós vamos ter uma geração que é oposta à outra para compensar o lado que se faltou. Então encontrar-se um equilíbrio até o meio é o mais importante. Aqui para o vilão, o importante que ele quer é entender que a responsabilidade daquilo que ele sofre, daquilo que ele sofreu, é culpa do mundo. E ele precisa mudar o mundo, porque isso não pode manter-se assim. Só que no caso, os heróis, eles mudam o mundo com um exemplo, com eles sendo a engine que vai fazer o mundo mudar. Já no caso do vilão, eu vou fazer com que o mundo seja a engrenagem para que eu vire ela e consiga adaptar diretamente aquilo que eu preciso fazer ou sentir. O herói vê a realidade como algo que precisa ser mantido. O vilão, ele se vê como as circunstâncias da casualidade. O vilão, ele vai ver aquilo e vai querer mudar aquilo de acordo com as suas perspectivas. Um herói entende as regras, percebe, mesmo que seja um anti-herói, ele possui nem que seja as próprias regras. Já que o vilão, as regras dele são absolutas e essa mudança torna uma mudança absoluta. E esse absolutismo, de uma forma geral, como eu disse, na ideia de ter esses extremos, vai gerar uma sequência muito mais interessante. E o legal é que aqui, entendendo ou não entendendo como um vilão pode ter na sua mente, obviamente você pode ir atrás tanto de referências quanto ideias de livros, procurando, por exemplo, graus de maldade, graus de criminalidade, assim, diversos, porque o importante aqui não é o quanto o seu vilão é mau. Não estou dizendo que um vilão que faz maldades fraquinhas é um vilão que vai ser amado e um vilão que faz maldades cabulosas vai ser odiado, e nem vice-versa.
A odiabilidade do vilão não está no que ele faz, mas sim como ele faz, nas motivações que ele faz e qual é o ponto de reflexão que aquele vilão tem para gerar aqueles pontos de coerência. Tanto que o herói se desculpa daquilo que ele fez, tentando compensar. Já o vilão, ele gera justificativas antes para fazer aquilo. Então, eu preciso salvar o cachorro. No caso, eu preciso tirar o cachorro dali. O herói vai tentar salvá-lo. Se não conseguir, ele vai se justificar dizendo que não foi possível, que ele se arrepende muito, que ele vai querer compensar. Ele gera uma desculpa depois da ação. Já o vilão, ele imagina: a forma como eu vou fazer aquilo é, se eu não tenho como salvar o cachorro, eu vou matar o cachorro. E com isso, destruindo, o cachorro não vai ter culpa daquilo que aconteceu, a coisa vai ser resolvida porque o cachorro não podia estar ali, e ele já criou a sua resposta, porque ele pensa muito antes de agir. O herói, ele muitas vezes age por compulsividade. Eu preciso fazer o certo, eu preciso salvar a pessoa, a movimentação, tanto que você percebe que em Hero Academia, normalmente o Deku, ele é um verdadeiro herói porque ele age pela impulsividade. Eu preciso salvar o outro, eu preciso resolver o problema, eu preciso isso porque eu sou aquilo que vai mudar o mundo. Ichigo, em Bleach, funciona muito dessa mesma forma, essa impulsividade em fazer. O vilão, ele pensa muito antes de fazer. Será que vale a pena fazer isso desse jeito, daquele outro? Estou falando que todo vilão ele é meticuloso, ele não é impulsivo? Claro que não. Não estamos falando que todo vilão possui todas as características e as características são aquilo que define o vilão. Existem vilões impulsivos? Com certeza. Só que estamos falando que obviamente, estamos falando de psicanálise ou da mente humana, de que sempre a partir de uma ação existe um pensamento anterior e esse pensamento pode vir a partir de uma percepção, um sentimento. No caso, as gaps onde tem sentimento, pensamento e ação, dependendo da pessoa, um dos estados pode ser maior que o outro. Já no vilão, a parte de pensar antes de agir é um pouco maior, esse gap é um pouco maior. Já no herói, ele é um pouco menor, porque a responsabilidade, como eu disse, está no mundo, não nele. Como eu disse no outro vídeo, heróis e vilões, eles fazem parte realmente da mesma moeda. Porque quando a gente fala sobre os vilões, principalmente em suas retrospecto, a ideia dos heróis, quando a gente fala sobre o Flash, quais são os personagens que são os arqui-inimigos do Flash? O cara que congela as coisas, frio desaceleração, ou no caso o Zoom, que também é um velocista. Então você percebe que os vilões, eles são ou contraparte do herói, ou eles são a antítese desse herói. Porque se nós temos alguém que é muito rápido, ter alguém que congela as coisas faz parte desse equilíbrio. Quando a gente tem um velocista e outro velocista, a gente tem a complementariedade. Pegando o Batman, por exemplo, ele é um herói mais soturno, mais reflexivo, mais sombrio, mais noturno. O Coringa tem cores mais claras, ele é sorridente, ele é extrovertido, ele é psicótico, caótico dentro do Batman, que é a lei e a ordem. O Batman não mata, o Coringa sim. Então você percebe que dentro da ideia do Coringa a gente tem o quê? Esses dois lados para criar o contraponto. O Batman tende para um lado, o Coringa tende para o outro. E da mesma forma que a gente tem, no caso, o Batman que quer gerar medo dos seus inimigos, o Espantalho também quer gerar medo nos inimigos. Só que cada um com uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de agir em cima disso. Então o legal é que os vilões, eles precisam ter uma coerência com o herói. Porque o herói nasce de um trauma, o vilão também. O herói tem um começo feliz, uma vida feliz, o vilão também. O herói tem um começo triste, o vilão também. A diferença é que o herói pega isso e se transforma para um mundo melhor. O vilão pega isso e quer transformar o mundo para que os outros não sofram a mesma coisa. Ambos querem mudar o mundo, só que um quer mudar o mundo como exemplo e o outro quer mudar o mundo.
O herói não quer que os outros sofram o que ele sofreu. O vilão também não quer que os outros sofram o que ele sofreu. Porém, qual é o custo disso? Claro que sim, como eu disse, existem personagens que querem que a reação dele é: se eu sofri, ele sofre também. No caso, o Pain de Naruto diz que o homem só vai fazer com que a guerra deixe de existir quando houver uma guerra tão gigantesca que todo mundo vai entender o quanto guerra é ruim e nunca mais vai ter. Então você percebe que a transformação mundial depende muito mais na perspectiva e o como o vilão vai entender se daquilo vai transformar-se aquilo. E é interessante porque em diversas discussões que a gente tem na parte de análise escrita, o vilão ele é um herói que não deu certo. Existe realmente a máxima que eu trouxe no outro vídeo de que ou você morre cedo como herói ou você vive mais tempo e torna-se um vilão. Só que o que é interessante é que um vilão, na verdade, é o herói que não deu certo. Então, com isso, ele vai se tornando cada vez mais tanto o contraponto, porque ou ele coloca a responsabilidade no herói, ele coloca a responsabilidade no mundo, ele coloca toda a responsabilidade e as reações que ele tem perante a isso, e com isso ele não se torna um herói. Então, no caso, muitas vezes, o vilão, ele é um herói enrustido, ele é um herói triste. Como eu disse, tem vários vilões que têm os mesmos poderes que os heróis. E o que ele faz para transformar isso? Então é interessante porque quando alguém sofre uma injúria, essa injúria vai ter diversas ramificações psicológicas, psiquiátricas, sensoriais para aquela pessoa. E como aquela pessoa vai agir em cima disso, aquilo é. Então é interessante que quando você for construir o seu vilão, imagine também qual é o herói que vai fazer contraponto a ele. Porque você precisa encontrar ou a complementaridade ou o equilíbrio de ambas forças de lados opostos. Porque o mais importante quando a gente fala sobre a responsabilidade do vilão nesse aspecto é a simetria, ou a simetria de dois pontos externos, onde você vai encontrar o equilíbrio pontual ou a congruência entre os dois, encontrando um ponto comum que vai gerar a união e a unidade disso. Tanto que a gente pega aqui o vilão final que existe em Boku no Hero, não o final, mas que digo, o grande vilão, que é o mesmo cara que é o contraponto do principal poder que existe. Então a gente tem o One for All e o All for One. Então você percebe que existe toda essa ideia de é um por todos e todos por um. E o interessante é que essa é a frase completa. Um corresponde a todos e todos correspondem a uma unidade. E dentro desse parâmetro que é eu junto faço uma unidade com todo mundo e todo mundo faz uma unidade comigo, gerou dois poderes diferentes, onde um absorve tudo, é o all, um, e o outro é um para todos, one for all. Então é legal porque o vilão e o herói cria essa sinergia entre esses dois pontos. A gente pega também, por exemplo, em Star Wars, existe essa mesma complementaridade. O lado negro da força e o lado bom da força. Quando a gente pega, por exemplo, o Senhor dos Anéis, ambos têm ambição. Só que um lado é uma ambição de transformação e o outro é uma ambição de conquista, onde tem o mesmo ponto central que é o anel. Então é interessante que a construção de um vilão não está em que, nossa, eu escrevo um vilão e ele é malvado e as pessoas odeiam. E tem outros vilões que são piores que ele e as pessoas adoram. Ou eu faço um vilãozinho de merda e a galera meio que odeia. E quando eu faço um vilão malvadão em que é um comedor de casadas, a galera adora. Porque o importante é que não é se ele é mau ou deixa de ser mau. É toda essa construção. Construir um vilão que a galera vai adorar, primeiramente você tem que se perguntar, você quer que o seu vilão seja adorado? Você quer que o seu vilão seja amado, seja referenciado? Mas em qual aspecto? Porque ele é muito bem desenvolvido, muito bem escrito, ou porque ele é carismático? São aspectos muito diferentes que você pode trabalhar dentro da construção do seu personagem. Então, quando você for construir o seu vilão, pense nesses 4 pontos que eu quis trazer para vocês. O primeiro ponto que a gente fala sobre a questão da responsabilidade, onde ele coloca a responsabilidade em transformar o mundo, onde o mundo vai ser isso.
onde a coerência dos seus pensamentos, suas ações se mantém constante devido a isso, onde ele vai responder aos traumas da vida de acordo com essa transformação do mundo. E é o ponto de vista dele que é o principal legal. E o interessante é que quando você for construir esse vilão, criar os contrapontos, onde você vai criar equilíbrios com o herói, ou você vai criar essa unidade. As consequências de nascimento de heróis são as mesmas dos vilões. A diferença é o que ele faz com isso. Ele quer mudar o mundo para que os outros não sofram o que ele sofreu, ou ele quer mudar o mundo para compensar aquilo que ele sofreu? E esse é o principal ponto interessante para o desenvolvimento de um vilão. Então, pessoal, eu quis trazer esse vídeo para vocês para fazer o complemento com os heróis, onde a gente trouxe diversos pontos que são realmente complementos com aquilo. Quer construir um herói maravilhoso? Perfeito, faça isso. Quer construir vilões maravilhosos? Perfeito, faça isso. Mas lembre-se que não é a questão de o que ele faz, é o como ele faz, o porquê ele faz e qual é a motivação que ele faz. Isso para heróis, isso para vilões. Se a motivação é interessante, é legal, é reflexiva, é algo que você nunca parou para pensar, se fez o herói ou se fez o vilão, ele vai ser gostável. Se o como o herói fez, toda a parte teatral, toda a parte de sistema mágico, toda a parte motivacional, toda a parte de redenção, toda a parte de arco narrativo, vai ser legal pra caramba, não importa se é o vilão ou se é o herói, vai ser maravilhoso. Se o personagem ele é simplesmente carismático de algum ponto, onde você cria essa conexão e, nossa, esse cara, essa moça, esse personagem me lembra X ou me lembra a mim mesmo. Perfeito! Então, um personagem não é o fato de você construir um vilão ou um herói. O personagem é a construção do personagem. E que personagem é esse? É um herói? É um vilão? E esse é o principal ponto. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Você prefere um vilão ou você prefere um herói? Qual foi o melhor personagem que você já construiu ou aquele que você mais se inspira para construir? Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!